né? Começamos a ver aí na aula passada o pseudocódigo, né? Ou o Portugal, como é mais conhecido. Conhecemos uma ferramenta, né? Ferramenta aí chamada Portugal Studio, né? Vimos que nós conseguimos acessar ela tanto do celular quanto do computador, né? Instalando o software, quanto da página da web, tá? Então a galera que for utilizar o iPhone, né? Que não tem para iPhone ainda, pode utilizar no navegador da internet essa opção, tá? Deixei disponível lá para vocês o link, tudo bonitinho para vocês acessarem, tá? Vimos também na aula passada, pessoal, a questão das nomenclaturas, né? Nós conhecemos aí o comando escreva, né? Que é para mostrar algo na tela. Conhecemos o comando leia, que é para guardar as informações, né? Das variáveis. Conhecemos algumas variáveis, nome, né? E a variável para os números, né? Ou seja, variável inteira e variável cadeia. E hoje nós vamos falar mais sobre essas variáveis justamente, tá? Nós vamos aí falar um pouco mais dessas variáveis, conhecer e fazer mais exercícios, né? Fazer exercícios, praticar aí, que é como a gente consegue aprender, apenas praticando, beleza? Deixa eu compartilhar minha telinha com vocês. Compartilhando aqui. Tá, então aí o Portugal parte 2, parte 2, né? Continuidade aí da nossa aulinha passada, tá? Dentre a nossa programação, nós vamos trabalhar muito com variáveis, né? Então aqui eu coloquei algumas variáveis e os tipos que elas são para vocês começarem já a ir se identificando, que nós vamos trabalhar com elas hoje, tá? Em muitas linguagens de programação, antes de você usar qualquer variável, você tem que declarar, ou seja, você tem que colocar lá no sistema que você vai usar essa variável. Lembra do exemplo das caixinhas? Né? Então, antes de você querer guardar algo em uma caixa, você tem que criar essa caixa. E essa declaração de variável é justamente isso, tá? Aqui eu coloquei, eu tenho um número, uma declaração, né, do tipo real, que é a altura, né? A altura é real porque você não tem só 1 metro, 2 metros, 3 metros. Não, você tem 1,50, 1,78, né? Eu tenho 1,86. Então, é um valor, né, que ele não é inteiro, ele é um valor quebrado. Nesse caso aqui, eu tenho peso. O peso também é quebrado. Mas, professor, aqui o peso está com um número na frente. Sim, nesse caso eu declarei a minha variável e dei um valor para ela. Eu disse que meu peso é 74,4. Poderia utilizar em várias situações, né? Aqui eu poderia usar uma variável, por exemplo, idade igual a 18. Para quê? Para que eu consiga fazer, por exemplo, um cálculo de se você pode tirar a carteira de motorista ou não, se você é maior ou não de 18. Então, eu declararia que minha idade mínima para dirigir seria 18 e criaria um código, tá? Só para vocês entenderem que nós temos a opção da variável usuário digitando, que é essa que a gente não coloca o valor, e tem a opção da variável que a gente define que valor ela é, né? O que ela é, o que ela vai fazer, tá? E nós temos aqui, ó, a inteiro, né? Prestação, financiamento de casa, animal de estimação. Você não tem um animal de estimação e meio, você tem 1, 2, 3, 4, 5 animais de estimação, tá? Além ainda dos nomes, né? Que são os caracteres, que vai receber apenas uma letra, e o cadeia, que vai receber o nome completo, tá? Os identificadores dessa variável, pessoal, nada mais é do que o nome que você vai dar para ela. Nesse exemplo de cima aqui, né, eu dei o nome da minha variável, a altura, eu disse que o nome dela ia ser altura, mas eu poderia utilizar qualquer nome para isso? Sim, poderia utilizar qualquer nome. Poderia colocar aqui só AL, né? Poderia, sei lá, colocar outro nome, tá? Então, o nome da sua variável você que escolhe, tá? Claro que nós temos alguns jeitos de escrever esse nome, não pode ser escrito de qualquer forma, tá?
Na programação não se pode separar as palavras, tá? Aí do identificador com o espaço. Como assim, professora? Eu vou abrir aqui o nosso programa. Vou abrir aqui, vou mostrar para vocês. Carregando. Deixa eu criar aqui um novo arquivo. Depois eu baixo a atualização. Né? Então aqui, se eu for declarar uma variável, né? Eu vou declarar a variável aqui do tipo real. Né? Vou agora identificar ela, o identificador, vou dar um nome para ela. Vamos supor que eu quero colocar aqui um nome do aluno. Eu não poderia escrever assim, ó, nome do aluno, tá? Não posso colocar espaços. Professora, eu poderia colocar ele assim? De poder, até pode, tá? Mas nós damos aí 2 dicas de como escrever esse nome, tá? Para ele ficar de fácil visualização. O primeiro jeito é o snake case, né? Que é usar nada mais, nada menos que o nosso underline. Então, aqui no nosso caso, nós usaríamos aqui, por exemplo, o nome, underline, underline, aluno. Mais uma dica, né? Nós não costumamos usar, por exemplo, o do, né? Do, e, ou, essas coisas nos nomes. A gente só coloca nome, underline, aluno. A gente sabe que está subentendido que é o nome do aluno. Ah, aqui eu colocaria nome, underline, professor, né? Então eu conseguiria entender, não precisa dizer que é nome do professor, né? Não precisaria, tá subentendido aí. E uma outra forma que a gente poderia declarar, né? Deixa eu botar aqui um inteiro agora. A gente poderia declarar, apesar que aqui não pode ser nome, né? Aqui teria que ser cadeia. Aqui a gente poderia utilizar, né? Ah, eu queria escrever idade do aluno, né? Aí, professor, você falou que não poderia ter espaço, mas eu não vou usar o underline, eu vou usar a segunda situação que a gente pode escrever, que é o camel case. O que é o camel case? Ele coloca as primeiras palavras, as primeiras letras da palavra em maiúsculo, tá vendo? Então aqui ficaria mais ou menos assim, ó. A gente colocaria a idade e o A de aluno, tá? Ou aqui nome do aluno, né? Como que eu poderia declarar usando essa outra forma? Eu colocaria nome, o A maiúsculo, aluno. Porque lendo aqui eu consigo identificar os dois nomes, nome e aluno, né? Se eu coloco tudo junto sem underline ou sem deixar a primeira letra da palavra maiúsculo, fica mais difícil eu ler o nome da palavra, né? Da variável, principalmente se ela tiver um nome grande aí, tá? Então nós temos essas duas opções de nomenclatura, né? De identificação, usando o underline ou usando, né, o camel case, que é colocar aí a primeira palavra em maiúscula, tá? O que nós não podemos utilizar além do espaço, como eu já disse, né? Por exemplo, os dígitos não são permitidos no início do nome da sua variável. Professora, o que é o dígito? O dígito nada mais é do que um número, né? Então, se eu quisesse colocar aqui, ó, idade do aluno 1. Idade do aluno 1. Se eu colocar ele assim, beleza, vai aceitar. Mas se eu colocar idade aluno, tá vendo que ele já me deixou verde lá, já me deixou dizendo, me chamando a atenção que aquilo tá errado, porque eu não posso começar nenhum com o número, tá? Se eu colocar o número aqui, ele vai entender que é outra coisa do código. Então, não coloquem o número no início, pode colocar no fim, né? Ah, eu vou salvar igual hoje. Hoje nós vamos trabalhar com vários números. Então, poderia colocar aqui, ó, número 1, número 2 e por aí vai,
tá? Então, nós temos aí essas opções, tá? Depois do nome, sim, mas iniciar com um número não pode, tá? Outra coisa que não pode é letras com acento, cedilha, trema, crase, ou seja, nada de acentuação no nome, né? Eu não poderia, no caso, escrever aqui, por exemplo, aqui eu quero pegar o nome, estou fazendo um sistema para agropecuária, eu quero pegar o nome da ração. Eu não poderia colocar aqui, ó, nome, ração. Tá vendo que ele já ficou verde? Por quê? Eu tenho cedilha e tenho tio, ou seja, eu não posso dar esse nome. Eu teria que fazer igual e-mail. Você já viu que e-mail também não tem cedilhas e acentos? Então seria aqui, ó, racão. Aí eu sei que ali é ração, tá? Então não pode usar cedilhas, tios, acentos, tá? Na hora de vocês identificarem o tipo de variável de vocês, tá? Então não usem, isso também não pode. Deixa ele carregar. Quais são os tipos de dados que nós temos aí, né? Eu falei já alguns, né? Por exemplo, inteiro, já deixei aqui os exemplozinhos para vocês. Não, inteiro vai ser um número inteiro, né? Real, números quebrados, né? Lógico, por exemplo, a lâmpada está acesa, ela só tem duas possibilidades, sim ou não. Então, ela vai ser falso ou verdadeiro, tá? Caractere, ele vai apenas reconhecer uma letra daquele texto que você digitou ou algo do tipo. Vai só a primeira, tá? Como se fosse só a inicial. E aqui nós temos, né, a cadeia, que é o nome, né, que são as palavras. Nós vamos utilizar mais, pessoal, isso aqui, ó, inteiro, real e cadeia, tá? Os três que nós vamos utilizar mais durante aqui a nossa execução, durante as nossas aulas aí, beleza? Hoje nós vamos começar a mexer aí com os operadores, tá? Os operadores. Nossos exercícios hoje são baseados aí nos operadores, tá? Quais são os principais operadores, né? É adição, subtração, multiplicação, divisão e módulo. Professora, módulo nada mais é do que a porcentagem, tá? Mas na programação nós conhecemos como módulo, tá? Então essas são as principais os principais operadores. E assim como na nossa matemática comum, na nossa matemática tradicional, nós temos as precedências, tá? O que são essas precedências? São a ordem que se é executado os cálculos, né? Então a gente começa executando o que está dentro do parêntese, né? Se tiver outra coisa aqui dentro do parêntese, se tiver outro parêntese, por exemplo, ele executa o que está lá dentro. Depois, multiplicação, divisão e porcentagem, ou módulo, né? E por último, soma e subtração. Nós vamos ver, quando estiver fazendo ali um exercício sobre a média, a diferença que é de colocar o parêntese, de executar o que está dentro do parêntese para executar o que está fora do parêntese, tá? Então, para a gente começar a brincar, né, nossos exercícios aí, chegou a hora de praticar, tá? O primeiro exercício, o primeiro desafio é o seguinte: vamos pedir para o nosso usuário digitar 2 números, tá? E ele vai mostrar na tela a soma desses 2 números. Como que vocês vão começar a pensar como resolver esse problema, né? Como resolver essa questão. Eu já vou pensar em quantas variáveis eu vou precisar. Opa, eu vou pedir para o usuário digitar 2 números, então eu vou precisar guardar esses 2 números. Então eu já tenho que ter 2 variáveis. E ele vai imprimir a soma dos 2 números. Opa, então eu preciso de uma variável para soma, que é para mim botar o resultado. Então eu preciso ter 3 variáveis. Indo lá no nosso código, nós vamos começar a brincar aí. Eu vou apagar esse texto daqui, né? Pra gente começar a brincar. Então eu vou pedir pro meu usuário digitar 2 números. Eu vou colocar aqui que esse número, né, seja inteiro. Inteiro. Então eu vou ter o meu número 1
e vou ter o meu número 2. Ainda vou declarar a minha variável soma, que eu vou utilizar a soma para fazer a soma desses números, que é o que o meu problema está pedindo, tá? Então aqui eu vou num comando escreva e vou pedir para o meu usuário digitar o número 1, né? Então, digite o primeiro número. Vou dar aqui meu /n, né? Digite o primeiro número. Ele vai digitar, então eu vou guardar o que ele está digitando, vou fazer meu programa ler o que ele está digitando e guardar onde? Na minha variável número 1. Número 1. Pronto, ele vai guardar aqui. Se eu quisesse, agora, ó, escreva. Se eu quisesse, não preciso, né? Escreva, digite o segundo número. E agora eu quero que ele faça o quê? Leia, né? Que meu programa leia o que meu usuário vai digitar. Então, ele vai salvar onde? Agora no meu número 2. Então, criei minhas duas caixinhas para salvar esses dois números, tá? Nós chamamos de variável. Agora, nós vamos fazer o que o nosso problema pediu, que é executar a soma. Então, se nós vamos somar, nós vamos usar o operador matemático da adição. Quem que eu vou somar? Eu não vou somar o meu número 1 mais o meu número 2, não é isso que eu vou fazer? Só que ele vai gerar um resultado, não é isso? Essa soma vai gerar um resultado? Então, eu vou salvar esse resultado aonde? Na soma. Então, eu vou dizer o seguinte para o meu programa, tá? Que a variável soma, ela vai ser igual ao número 1 mais o número 2. Então, é nesse momento aqui, pessoal, que o nosso cálculo vai estar sendo feito, tá? Que vai somar o meu número 1 com o meu número 2. Agora, ele pediu também para que imprimisse na tela, mostrasse na tela esse resultado. Então, aqui o que nós podemos fazer? Isso aqui a gente já conheceu a aula passada, que é mostrar o resultado. Vamos colocar o comando escreva, abrindo aí o nossa aspas. E vamos aqui. A soma dos dois números, coloco a vírgula e ele vai mostrar aqui pra mim quem? Ele tem que me mostrar pra mim o resultado da soma. Então, ele vai mostrar aqui pra mim, soma. E vou fechar o meu parêntese. Tá? Então, independente do valor que eu digitar, ele vai mostrar aqui. Vou colocar o play. Ó, digite o primeiro número, 10. Digite o segundo número, 5. O resultado tem que ser 15. A soma dos dois números é 15. Beleza, deu certinho. Professora, e se fosse aí subtração? Se fosse subtração, a gente ia trocar aqui, não, tá? Soma. Eu poderia colocar aqui só sub de subtração. Trocar aqui, não, eu tenho que onde eu trocar a minha variável, né? Eu tenho que usar o mesmo texto. Ó, então, onde tiver soma, eu vou trocar por sub de subtração. E ao invés de usar o sinal de mais, nós iremos usar o sinal de menos. Então, vou aqui, ó, play. Digite o primeiro número, 10. Segundo, 5. Agora, o nosso resultado tem que dar quanto? 10 menos 5. Que eu esqueci de trocar a soma, que era para ser subtração, né? Tem que ser 5. Então, a soma dos dois números é 5. Não, aqui seria subtração, né? Deixa eu fazer certo. Subtração. Isso. Agora sim vai dar certo, né? 10 com 5. Agora ele vai falar, ó, a subtração dos dois números é 5, tá? Professora, poderia fazer todos esses resultados? Poderia, né? Só que aqui, o que a gente poderia fazer?
né? Vamos botar aqui, ó, subtração, soma, multiplicação e divisão. Vamos usar... só que aqui, ó, na divisão, pessoal, eu vou criar ela do tipo real, porque na divisão nem sempre o número vai dar inteiro, né? Vai ter dividido aí, né? 3 dividido por 2 vai dar um número quebrado, tá? Então aqui, ó, digite o primeiro número, digite o segundo. Agora aqui nós vamos fazer os cálculos, né? Vamos usar aqui, ó, da subtração. Agora vou usar aqui soma. Ele vai fazer todas as operações com os números que a gente quiser. Soma. Multi. Número 1 multiplicado por número 2. E divisão. Número 1 dividido por número 2. Tá, aqui já tá real, já coloquei aqui que tá real. Ou posso colocar tudo real também, né? Vamos trocar aqui e botar tudo real. Div, porque você pode fazer a sua calculadorazinha aqui de qualquer número, né? Então vamos colocar aqui real. Pronto. Então aqui, ó, vamos usar aqui agora para ele colocar os resultados, né, ó. Deixa eu copiar o texto para ficar mais fácil. Ó, a subtração dos dois números é igual a a soma dos dois números é igual a soma. A multiplicação dos dois números, ele vai mostrar aqui multi, que é o que a gente fez. E a divisão. E a divisão dos dois números é o div que a gente colocou aqui, né? Div. Então eu tenho aqui, ó, ele vai mostrar na minha tela já todas as operações matemáticas com os números que a gente colocar. Vamos dar o play? Digite o primeiro número, ó lá, vamos lá pro 10, né, que é o que a gente está usando de exemplo. E o 5, digite o segundo número. Então ele vai me mostrar todos esses resultados agora, ó. A subtração dos dois números é 5, tá vendo? Só que aqui eu esqueci de colocar o barra para ele pular a linha, as informações ficaram todas uma em cima da outra, né? Então não é o nosso interessante. Professor, peraí só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse negócio aqui da frente, que não dá pra ver a total de compilação inteira aqui, né? Porque eu não vou nem conseguir fazer isso. Ele vai pedir que eu ligue, ó. Se eu ligar o áudio vai ficar dando interferência. Não, mas tá sem som aí, pode ligar. Eu já deixei no mute. Então aqui, ó, ele vai mostrar agora pra mim todo o resultado de novo. 10, 5, pronto. Né? Ele mostrou aqui pra mim, ó, a subtração dos dois números é 5. A soma dos números é 15, a multiplicação dos números é 50 e a divisão, o resultado é 2. Né? Então, consegui fazer isso, né? Então, a gente não precisaria fazer isso tudo para resolver nossa questão, né? Eu só aproveitei a questão para mostrar para vocês as outras operações, tá? As operações com os outros operadores matemáticos, tá? Então aqui no nosso slide eu coloquei para vocês, tá? Aqui o resultado, o código, né? E o resultado. Tá vendo que aqui eu já usei N1, não precisei usar número, né? O número, a palavra grande escrita, eu usei só apenas N1, N2. Vocês podem usar também como dar qualquer nome, como eu já falei. A variável é de vocês, o nome é de vocês, tá? Exercício 2. Olha só agora, hein? Vamos pedir para o usuário digitar dois números e vamos fazer o quê? Imprimir na tela a nossa
média, né? É o que a gente faz aqui com as notas de vocês, tá? Então, ele vai digitar as suas duas notas, né? E vai imprimir na tela a sua média, né? Média aritmética aí. Poderia ser as 4 notas do bimestre? Poderia, né? Mas aqui no caso ele tá pedindo 2. Então, nós vamos utilizar, pessoal, aqui, ó. Eu vou utilizar aqui o número real, né? Porque a nossa média, ela pode ser quebrada, né? Então, eu vou usar aqui, ó, N1, número 1. Vou usar o N2. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Só não vou apagar esses dois aqui, né? Porque a gente aproveita o texto. E a média, que é o que nós vamos calcular. Tá vendo que a gente sempre cria um nome para o cálculo que a gente vai fazer, para o valor do resultado, né? Então, criei aqui para média. Então, digite a primeira nota. Vamos botar aqui, né? Digite a primeira nota. Ele vai salvar no meu N1. Digite a segunda nota. Digite a segunda nota. Ele vai salvar no meu N2. Agora nós vamos fazer o cálculo. Como que se calcula a média, né? A média, ela é igual ao N1 mais N2 dividido por 2. Por quê? Pela quantidade de notas. Se eu tivesse aqui 4 notas, eu dividiria por 4. Se eu tivesse aqui 10 notas, eu dividiria por 10. Então, é a soma das notas dividido pela quantidade de informação que você teve, tá? Só que se eu colocar ela assim, o resultado dá diferente. Como assim, professora? Eu não entendi. Vamos pegar aqui, ó. Se eu deixar o meu código aqui, a minha fórmula desse jeito, ele vai fazer o seguinte. Vamos supor que você tirou 5 na primeira e 8 na segunda. Ele vai fazer o seguinte ali, ó. Ele vai fazer 5 mais 8 dividido... Não, peraí. Ele vai fazer primeiro o 8 dividido por 2, que ele faz primeira divisão, mais o 5, que é a sua primeira nota. Então, aqui sua média seria 9, hein? Ó, top! Mas da forma correta, que é a forma que se faz, que é fazendo primeiro, né? É o que tá dentro do parêntese ali, que é primeiro somando para depois dividir. Então, seria 5 mais 8 dividido por 2. Então, sua média já seria 6,5 e você estaria de recuperação. Viu a diferença? Então, aqui eu não posso esquecer que para ser o cálculo correto, eu tenho que fazer primeiro essa soma. Se eu quero que ela seja executada primeiro, eu tenho que colocar ela entre parênteses, porque se eu não colocar, ele não vai executar, tá? Então, aqui, para calcular a média, basta fazer isso e depois, né, escreva a sua média é a sua média é o resultado aqui. Vamos calcular? Vamos fazer, ó, digite a primeira nota, né? 5, segunda nota 8, sua média é 6,5. Tá vendo? Do jeito que a gente fez aqui na calculadora, 6,5, tá? Então, o nosso cálculo é, eu quero pegar as 4 notas, professora. Como que eu faço com as 4 notas, né? Então, vamos aqui, a nota, segunda nota. Eu vou só copiar aqui, né, para facilitar a nossa vida. Então, aqui ele vai digitar a terceira. E aqui a quarta nota, que é a nota aí do ano de vocês, né? Quarta nota. Então, aqui N1, N3 e N4. E aqui eu vou declarar elas, né? Ó, N3, N4 e a média. Agora, aqui no meu cálculo, eu tenho que colocar o mais N3 mais N4.
4. Dividido por 2 ainda? Não, dividido por quanto? 1, 2, 3, 4. Então, dividido por 4. Então, agora aqui eu vou ter as notas do meu semestre aí, né? Ó. Primeira nota, você foi bem, tirou 8. Na segunda, você moscou, tirou 5. Terceira, foi bem de novo, tirou 9. Na quarta, tirou 8. Então, ele vai calcular a sua média. A sua média é 7,5. Passou, tá? Então, esse é o programinha para calcular a sua média, tá? E no nosso último exemplo aqui, nosso último exercício aqui também tá? O exercício 2 tá aqui também, tá? O códigozinho que é para vocês fazerem e o resultado como que tem que ser, tá? Então já tá aí mastigado para vocês. Esse último é o exercício que eu peço dentro do sala de aula dessa aula, tá? Esse exercíciozinho aqui é justamente esse, tá? Detalhe aqui para vocês na hora de enviar o exercício. Não é para enviar apenas o código digitado, porque o código digitado você pode vir aqui e fazer o print só disso aqui, tá? Não, eu quero o print do código e do resultado, tá? E os números não podem ser igual ao meu, beleza? Então, é para fazer mesmo, tá? Faça e coloque outros números aí. Não façam igual o meu aqui, ó, 10 e 5. Não usem esses números. Se vocês mandarem um print do meu aqui igualzinho, tá? Com o mesmo número, eu não vou aceitar. Então, façam de vocês, tá? Senão, eu vou ter que começar a não fazer os exemplos com vocês e deixar vocês pensar aí para criar. Se vocês ficarem só fazendo Ctrl+C, Ctrl+V do meu, tá? Na prova não vai ter como vocês fazerem isso, não. Então, treinem mesmo aí quais são os comandos, como que faz, tudo bonitinho, tá? Então, vamos lá. Nesse código aqui, a gente já vai aprender mais uma função, tá? Uma função diferente, que é o se, tá? O se e o se não, ou seja, é uma condicional. Se algo acontecer, ele vai fazer uma coisa. Se algo não acontecer, ele vai realizar outra coisa, tá? Como assim, professora? Vamos aqui, ó, no nosso código. Eu vou pedir, né, para ele digitar um número, 2 números, né? Vou até utilizar esses que já estão declarados aqui, ó. Então, eu vou pedir para ele digitar 2 números. Então, digite um número 1. Digite um número 2. Então, ele vai salvar essas duas informações. O que vai acontecer agora? Nós vamos usar o comando se para quê? Ele quer que a gente mostre qual é o número. Então, se o meu número 1, né, for maior que o meu número 2, eu quero que ele execute algo. Então, eu vou abrir aqui e fechar os colchetes aqui, tá? Vou dar um enter. Então, eu quero que ele execute algo. O que algo é esse? Eu quero que ele diga o seguinte: o maior número é vírgula, o meu N1, né? Não é isso que eu tô dizendo? Se o N1 for maior que o N2, quem vai ser o número maior? O N1. Então, ele vai mostrar esse resultado. Vou botar aqui o barra N para pular uma linha. Se não, né, ó, dá um enterzinho aqui. Deixa eu tirar essa linha daqui também que não faz parte. Aqui, então, se não, abro o meu parêntese, o meu colchete novamente, ó. Sempre que for precisar que vocês fizerem uma função aqui, ó,
e vocês quiserem que ele execute água, ela tem que estar entre os colchetes aqui, tá? Então, tá vendo? Abriu o colchete, fechei o colchete. Abriu o colchete, fechei o colchete. Então, se o N1 não for maior que o N2, quem é o meu maior número? Escreva o maior número é meu N2. Vamos testar, ver se ele vai funcionar, ver se eu não esqueci nada aqui. Esqueci o que aqui? Ah, tá. Esqueci de colocar entre parênteses aqui, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Digite o primeiro número. Vou continuar seguindo os números que eu estou usando de exemplo. 10. Digite o número 2. 5. Então, ele tem que voltar para mim quem? Quem é o meu maior número? O meu maior número é o 10. Então, o maior número é o 10. Vamos inverter agora? Digite o número 1, 5. Digite o número 2, 10. Então, digite o número 2. Meu maior número 2 é o 10, então ele tem que mostrar o 10 novamente. Tá? Então, ele analisa, é isso que ele faz, tá? Isso que eu preciso que vocês entendam, que ele faz o passo a passo. Ele pede para você digitar o número 1. Você digita, ele guarda a informação. Aqui, ele pede para você digitar o número 2, você digita e ele guarda essa informação. Ele pega o número 1 que você digitou, vê se é maior que o número 2. Se essa informação for verdadeira, ele vai executar essa linha. Se essa informação for falsa, ele vai executar essa linha. É isso que aconteceu, tá? Nós usamos aí o se, tá? Para poder fazer essa informação, para poder gerar isso aqui. A gente poderia gerar outros programas? Sim, igual eu falei, da idade, né? Para tirar habilitação, você poderia pedir aqui, né? Para ele digitar a idade e verificar. A idade dele é maior que 18? Se for maior que 18, assim, ele pode dirigir. Ah, não, ele não é maior que 18, então ele não pode dirigir, tá? Vamos ver aqui, seria mais ou menos aqui. Vou botar aqui, idade inteiro. Vou botar um negocinho bonitinho aqui, ó. Vamos fazer assim. Escreva. Bem-vindo ao sistema. Bem-vindo ao sistema. Aqui eu não quero que ele escreva nada. Fazendo uma telinha bonitinha aqui, ó. Como nós programamos aqui só na telinha preta, né? Vamos tentar aqui deixar ela mais bonitinha. Bem-vindo ao sistema. Vou criar aqui uma cadeia. Vou criar aqui o cadeia nome. Digite o seu nome. Digite o seu nome. Ele vai salvar aqui. Nome. Depois aqui, escreva. Bem-vindo. Ó, bem-vindo. Nome. Digite a sua idade.
digite a sua idade. E aqui eu vou salvar, leia, idade. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Se a minha idade for maior ou igual, né, a 18, eu quero que ele escreva aqui. Parabéns. Deixa eu botar aqui um limpa, né? Esse limpa aqui, pessoal, não sei se eu falei pra vocês na aula passada, mas ele limpa a tela, né? Ele vai tirar todas essas informações que estão aqui. Né? Então, ele quer que ele mostre o seguinte. Parabéns. Parabéns. Você está apto a possuir a CNH. Caso seja menor que 18, eu quero que ele coloque aqui para mim. Que pena. Infelizmente, você precisa esperar um pouco mais. Tá bom. Só até um pouco mais, tá bom. Então aqui, ele vai pegar o nome, né, do nosso usuário, vai pegar aqui a idade do usuário e vai verificar. Se a idade dele for maior ou igual a 18, ele vai colocar parabéns, você está apto a possuir a CNH. Se não, ele vai escrever, que pena, infelizmente, você precisa esperar um pouco mais. Vamos testar? Testando, ver se eu não digitei nada fora do lugar. Ó, tá vendo como ficou aqui a telinha do sistema agora? Que bonitinho, ó. A gente fez um gatozinho aqui, então ficou bonitinho. Digite seu nome, Jaque. Bem-vindo. Bem-vindo, Jaque. Agora, digite a sua idade. Ó, aqui eu não coloquei pra digitar embaixo, né, ó. Então tá na frente, eu esqueci de botar o /N, né? Então ficou legal visualmente. Eu tenho 19, vou botar aqui. Parabéns, você está apto a possuir a CNH, né? /N. Pra ficar mais bonitinho. Agora vamos fazer um com ele menor, né? 15 anos aí, por exemplo. Seu nome. Bem-vindo, Jaque. Agora digite a sua idade, 15. Que pena, infelizmente você precisa esperar um pouco mais. Opa, peraí, essa parada tá digitada errada. Infelizmente você precisa esperar um pouco mais. Tá vendo que aqui a gente consegue fazer vários sistemas, várias coisas, né? Então aqui a gente conseguiu hoje mexer com aritmética, mexer aí com as nossas operações, tá? O exercício é justamente aquele que eu mostrei, já tá aqui prontinho, ó, basta vocês digitarem, tá? Colocarem, quiser implementar, pode, professora? Pode. Eu posso colocar aqui para pedir o nome do aluno? Pode colocar para pedir a série? Pode, tá? Fiquem à vontade. O que eu quero que o programa execute é a média, tá? Esse que é o meu exercício. Mas vocês podem incrementar igual eu incrementei aqui, ó. Não incrementei? Coloquei a telinha, né? E tudo mais. Fiquem à vontade. Beleza? Tranquilo? Galerinha, então hoje é isso. Deixa eu parar na nossa gravação, tá?